Opa, bem-vindos aqui ao resumo da segunda aula da nossa formação em coaching gratuita, modelo ensino à distância, EAD. Eu sou o Bruno Giuliani, sou aí o seu instrutor nessa formação, né? E eu estou gravando essas aulas aqui para aquelas pessoas que perderam a aula completaça, com a palavra-chave, essa parte toda, mas ainda assim querem entender o conteúdo, querem saber o que eles perderam na aula. Então a gente tem uma aula aqui que é mais direto ao ponto, legal? Então é isso aí, deixa eu já aqui ir compartilhando com você aqui meus slides, minha tela aí, para a gente ir conversando sobre o que aconteceu nessa aula 2, ou o que vai acontecer se você ainda pretende fazer aí a formação em coaching gratuita do Bruno Giuliani, ok? Vamos nessa! O que acontece? Primeiro aí, você pode se inscrever aqui no canal, dar uma curtida aqui nesse vídeo, isso ajuda bastante, me motiva bastante a continuar fazendo isso aí que eu estou fazendo ali, e é um grande incentivo aqui para o meu canal, tá bom? Olha, se tiver acontecendo uma turma de formação em coaching gratuita, EAD, nesse momento, você vai conseguir pegar todo esse material que eu estou compartilhando aqui, né, lá no canal do Telegram. Se estiver acontecendo essa turma também, você vai conseguir baixar a ferramenta que eu estou ensinando aqui. Caso não esteja acontecendo e essa aula aqui esteja aqui no ar, porque você já quer fazer a formação de uma maneira aí acelerada, vendo o resumo dela, né? Você pode se cadastrar para a próxima turma, ver quando que vai ter uma próxima turma, clicando aí no link que está aqui nos comentários desse vídeo, na descrição do vídeo e também marcado no topo dos comentários, tá bom? Então é isso aí, tem esse link aí, a gente vai já partir junto aqui para a aula, tá? Essa aula eu vou falar para vocês sobre alguns fundamentos muito importantes aqui do coaching, vou distinguir o coaching aí de outras abordagens, vou mostrar como é que funciona a estrutura de uma sessão de coaching, vou dividir com você mais algumas técnicas de coaching, mostrar uma ferramenta que é uma das mais versáteis de todo o curso de coaching, legal? Vamos nessa. O primeiro fundamento que você tem que aprender, na aula 1 a gente viu ali que é o foco no ser, né? Que para alguém conseguir ter alguma coisa, chegar no resultado, o ideal é ele expandir, ele evoluir em termos de competências para essa nova versão dele conseguir alcançar o objetivo, ou seja, o objetivo é uma consequência, né, daquilo que a gente se tornou. E quais são as principais competências que a gente vê dentro de uma pessoa? Dentro do coaching, a gente vai dividir essas competências em 3 coisas, tá? A primeira delas são os nossos conhecimentos. Conhecimento é aquilo que você sabe sobre alguma coisa, é o nosso saber teórico, né? É o nosso embasamento, né, para conseguir fazer alguma coisa aí funcionar a nossa compreensão. Conhecimento você adquire estudando, você adquire assistindo vídeos que nem esse, trocando ideia com outras pessoas, fazendo cursos, lendo livros, você adquire conhecimento debatendo, você adquire conhecimento viajando, né? Quando a gente viaja, a gente amplia a nossa bagagem cultural. Então tem diversas maneiras da gente enriquecer aí os nossos conhecimentos. Legal? Segunda competência que a gente vai precisar, que a gente vai chamar já nesse modelo chassi, os nossos conhecimentos, né? É o C. O H é de habilidade. Habilidade é você saber fazer alguma coisa, você saber desempenhar um papel, você saber cumprir aí uma tarefa, executar ela da melhor maneira possível, né? Então a gente vê ali que a habilidade ela vai acontecer em diversos níveis numa pessoa. Quando a gente pega ali, você vê que existem habilidades musicais. Eu não tenho absolutamente nenhuma. No minuto que eu estou gravando esse vídeo, eu não sei tocar absolutamente nenhum tipo de instrumento musical. E você vê que para você aprender a tocar um instrumento musical, não basta você ter conhecimento. Você precisa de quê? De prática, você precisa de habilidade. Eu conheço gente que não tem absolutamente zero conhecimento sobre música, história da música, sobre até mesmo aquele instrumento, não sabe nem como é que ele é feito, não sabe nem qual é o princípio físico que rege o som sair daquele instrumento. Só que a pessoa, nossa, tem horas, meses, às vezes anos de prática e troca muito melhor do que uma pessoa que, nossa, tem bastante conhecimento, mas não tem a prática
adequada, né? E você vê, para você desempenhar, praticar um esporte, para você conseguir fazer coisas no computador, né? Para você conseguir falar o idioma, para você conseguir ouvir o idioma, para você conseguir, inclusive, praticar o coaching, exige uma habilidade de fazer perguntas, de escuta. Para você conseguir dar aulas, você precisa de uma habilidade didática, igual essa que eu estou fazendo. Para você conseguir gravar vídeos, exige algumas pequenas habilidades também para isso aí acontecer. E até mesmo para você fazer uma prova, para você fazer uma redação num concurso, você precisa aí de habilidade. Então, independente de qual é o objetivo da pessoa, ela possivelmente vai precisar expandir algumas habilidades também. E a nossa terceira conjunto de competências aí são as nossas atitudes, né? Que acaba sendo aí o A no chá. E se o conhecimento é você saber alguma coisa, se a habilidade é você saber fazer alguma coisa, a atitude é você querer fazer acontecer. Então, as atitudes, na verdade, é o conjunto da nossa mentalidade e dos nossos comportamentos que vão nos levar ao êxito naquilo. Atitude, então, ele não é uma coisa que você precisa vir cultivando há muito tempo, treinando. Muitas vezes é uma decisão, é uma escolha você mudar. Por exemplo, uma pessoa ali que se atrasa, né? Que tem ali um comportamento de impontualidade. Pô, a impontualidade é um conjunto de pensamentos e é uma espécie de uma escolha. Se amanhã a vida daquela pessoa depender dela ser pontual em todos os seus compromissos, ela consegue. Então, só que é o seguinte, se ela hoje não sabe falar chinês, né? E a vida dela depender dela falar chinês amanhã, nossa, tem grande chance dela morrer. Do mesmo jeito que se a minha vida depender de eu conseguir tirar perfeitamente uma música complexa num piano e eu tendo zero, não sabendo nem tocar parabéns para você, eu não aprendo de hoje para amanhã a tocar bem piano. Eu não aprendo, às vezes, um conhecimento da noite para o dia, mas uma atitude, por exemplo, disciplina, confiança, segurança, paz, tranquilidade, calma, flexibilidade, coragem, foco, né? Organização, várias coisas dessas, a gente consegue. É só virar uma chave na cabeça e uma decisão, e amanhã eu consigo ser a pessoa mais organizada do mundo, de repente, se eu quiser. E aí sim, claro, que toda vez que a gente repete algum tipo de padrão de comportamento, a gente tende a tornar ele um hábito e automatizar ele acaba ficando mais fácil. A gente vai aprender isso na próxima aula, na aula 3, tá? Mas olha que interessante, né? Atitude, então, é mais fácil mudar. E aí vem uma má notícia e uma boa notícia em relação ao que a gente está trabalhando aqui na nossa formação. Porque quando a gente vai trabalhar na expansão do ser, né, a pessoa tem que desenvolver novos conhecimentos, novas habilidades, novas atitudes para que ela se torne uma versão melhor de si e alcance, né, o seu estado desejado ali, muita gente chama isso de ponto B. E olha, os conhecimentos normalmente são no máximo 15% do que uma pessoa precisa. Não é a falta de conhecimento que impede a maioria das pessoas de ter sucesso, tá? Pode até ser uma falta, um desconhecimento sobre algum assunto, mas o foco no conhecimento nem sempre é o que leva a pessoa ao êxito. Tanto que eu conheço nesse nosso mercado de desenvolvimento pessoal centenas, de milhares de pessoas que se concentraram, ficaram aí a maior parte do seu tempo buscando conhecimento. Eles já fizeram infinitos cursos, já fizeram infinitos treinamentos, já leram diversos livros, já foram em vários seminários, assistiram palestras, vídeos, e mesmo assim se sentem paralisados ou travados, né? Com a mente, a gente chama às vezes até mesmo de obesidade cerebral. A pessoa sabe tudo, mas não pratica e não aplica absolutamente nada. Então temos que cuidar. Conhecimento pode ser um excelente alicerce, só que se a gente fica o tempo todo obcecado só em pegar conhecimento, ou achando que quanto mais conhecimento a gente tem, mais sucesso a gente vai ter, a gente está enganado. Principalmente aí os nossos clientes, a gente tem que ajudar isso.
A habilidade, desenvolver habilidade, normalmente é 25% do sucesso dos nossos clientes está vinculado ao desenvolvimento de uma nova habilidade. Isso, obviamente, de maneira geral. Em alguns casos, a pessoa precisa ter aí uma dose maior de habilidade ou de conhecimento. Legal? Então, o que hoje a pessoa deveria estar conseguindo fazer que ela não consegue porque ela não tem a habilidade técnica para fazer. Não dá conta do recado, nem se ela se esforçar. Então, vamos precisar aprender isso. Como, por exemplo, você quer aprender a fazer postagens mais bonitas usando o Canva, que é um aplicativo que você pode usar no celular ou mesmo no computador, que te ajuda a fazer um design facilitado para você postar nas suas redes sociais ali. Não, mas eu não sei nem por onde começar a usar o Canva. Então, de repente, você precisa ter a habilidade de usar ali essa ferramenta. A habilidade de você conseguir fazer uma live que faça sentido com começo, meio e fim. Isso é uma habilidade. Habilidade de fazer uma sessão de coaching, habilidade de negociar, habilidade de fazer uma sessão inicial de coaching, tudo isso aí são habilidades que a gente desenvolve, né? Habilidade de fazer uma redação, talvez. Então, gente, habilidades são ali, a gente tem que sempre ter algumas habilidades a desenvolver. Para quem está querendo fazer sucesso como coach, as principais habilidades que as pessoas não querem desenvolver, mas precisam, são, em geral, em relação à autopromoção, entendeu? Você conseguir divulgar os seus serviços, convidar pessoas usando aí as suas redes sociais, usando aí o poder da internet, ou até mesmo usando o mundo físico, em palestras, eventos de network, alguma coisa assim, habilidades de negociação e, obviamente, habilidade de coach. Só que a pessoa quer se concentrar só em aprender coisas de coaching, desenvolvimento pessoal e negligencia completamente essa parte da construção do negócio. Aí não funciona também, né? Então, vamos nessa. Para nossa sorte, dentro do processo de coaching, 60% do que tende a impedir as pessoas de fazerem sucesso são as atitudes dela. São os pensamentos e são os comportamentos que mantêm elas presas ou travadas no mundo do medo, da procrastinação, da insegurança, da ansiedade, da desorganização. E aí, você quer se tornar um coach, como é que realmente ali você vai dar conta de ajudar uma pessoa a ser mais focada, mais comprometida, mais ousada, sair da zona de conforto, se você mesmo, dentro de si, está todo bloqueado e não consegue fazer isso. Repara que, em geral, o conhecimento básico para você fazer uma sessão inicial de coaching, eu já dei na primeira aula. Se você treinou um pouquinho, você consegue fazer a primeira sessão. Eu já criei para você os convites que levam as pessoas a quererem agendar uma sessão de coaching inicial com você. Só que depende de quem enviar esses convites. Não precisa de uma grande habilidade para selecionar 10, 20 pessoas e mandar um convite via WhatsApp, via direct do Instagram, via LinkedIn, via, de repente, o Messenger ou por e-mail mesmo, né? Mas por que a pessoa não manda? Por conta das suas inseguranças, por conta das suas incertezas. Nossa, e se as pessoas topam? E se elas me julgarem? E se elas me criticarem? Então você vê que isso é o quê? São pensamentos sabotadores. E olha só, dependendo do... Por que eu falo que é uma boa notícia, o mundo precisa muito mais de atitude do que de habilidades ou conhecimentos, em geral, para ter sucesso. Pensa comigo, uma pessoa que quer emagrecer, né? Ela tá acima do peso por conta de falta de conhecimento e habilidade ou por conta das atitudes? Uma pessoa que, hoje está sem cliente de coaching, será que é por falta de conhecimento e habilidade ou por causa das atitudes? Eu vou falar que até mesmo para passar num concurso público, onde normalmente as pessoas priorizam o conhecimento, se a pessoa não tiver foco, não tiver disciplina, não tiver dedicação para renunciar ao mundo à volta dela e se imergir nos estudos, se ela não tiver habilidade de repente, fazer resumos, ou de aprender, ou até mesmo a habilidade de fazer a prova, não adianta ter todo o conhecimento, estudar, repassar a matéria 3, 4 vezes. Então,
tudo é um conjunto. E as pessoas que foram aprovadas, você pode ter certeza que elas foram aprovadas principalmente por conta das atitudes dela. Tá? Você pode ter certeza que se você eu falar assim para você, nossa, pensa numa pessoa e fala quais são as principais características, fala 3 características que levaram essa pessoa ao sucesso. E você pensar, seja alguém do seu mundo pessoal, seja alguém, uma celebridade ou um atleta, ou uma coisa assim, você vai acabar listando muito mais atitudes do que habilidades ou conhecimentos, tá? Você admira as pessoas, principalmente por conta dessas atitudes. É a atitude que consegue fazer uma pessoa mediana superar uma pessoa que tem um talento extraordinário, mas se ele não tem atitude, ele fica estagnado no mesmo lugar. Logo, tanto para você dentro da sua carreira de coaching, como para quem você for ajudar, trabalha com força nessa parte da atitude. Como eu falei assim, dentro do processo de coaching, atitude, você consegue mudar a pessoa, um pensamento de uma noite para um dia, dentro de uma sessão de coaching. Você consegue ajudar uma pessoa a desenvolver um novo hábito em algumas poucas semanas, tá? Agora, dependendo da habilidade, pode levar meses ou até mesmo anos, dependendo do grau de conhecimento que alguém precisa dominar sobre determinado assunto, para levar meses a um ano. Mas eu falo para você uma coisa, dentro da minha carreira de coach, quando eu comecei a atender como coach, meus conhecimentos sobre coaching eram praticamente zero. Minhas habilidades de coaching também eram zero. Eu não tinha feito nenhum curso, nenhuma formação, tinha estudado praticamente nada. Agora, eu tinha atitude, eu tive a coragem, a ousadia, diga-se até mesmo a cara de pau, de mesmo mal sabendo o que era coaching, convidar amigos para fazer uma sessão inicial comigo. Tive um bate-papo relevante com eles e perguntei se eu gostaria de continuar tendo essa conversa de uma maneira mais fixa aí, mensal. Ele, Bruno, eu ia adorar então. O nome disso é coaching. Agora, eu estou fazendo isso aí, vai ser R$100 cada sessão. E aí você vê que eu tinha uma habilidade que não era de coaching, eu tinha uma habilidade de vendas, né? Eu tinha habilidade, por exemplo, de falar inglês, que me ajudou a ser mais autodidata em relação a coaching, a como vender coaching. Eu tinha muita atitude. E o conhecimento eu fui pegando depois com o tempo. Então, hoje, eu sou um poço de conhecimento sobre coaching, inclusive para saber que o que eu fazia há 11 anos atrás não era coaching. Mas meus clientes gostavam do que eu fazia. Meu sucesso no mundo do coaching veio muito mais das minhas atitudes do que da minha, escuta incrível, a minha empatia, ou a minha... Vocês veem que até hoje eu sou um coach extremamente atípico, faço grosseria às vezes com meus seguidores, com meus alunos, e pode ter certeza que eu já fiz com meus coaches também, né? Então, pessoal, vamos lá, mais atitude aí na nossa vida, e isso, então, é um fundamento chamado chá, onde você pode ajudar as pessoas a entenderem o que são conhecimentos, habilidades, atitudes, e de que maneira que a gente vai distribuir a nossa busca por desenvolver essas competências para evoluir o nosso ser, tá bom? Então, olha, a gente vê ali, né, que o seu ser hoje, o ser do seu cliente, ele tem um determinado conjunto ali de conhecimentos, habilidades e atitudes. Aí, vamos supor, você quer hoje, o seu ser te permite ter 0 clientes de coaching. O seu objetivo é daqui, de repente, a 8 semanas, né, 2 meses, ter 10 clientes de coaching. Quem que você tem que se tornar em relação a conhecimentos, habilidades e atitudes para ser capaz de ter uma agenda lotada ali com 10 clientes de coaching, cada um deles pagando ali, em média, R$500 de mensalidade, você faturando ali, de repente, R$5.000 como coach. Eu preciso aí das minhas atitudes de foco, eu preciso de segurança, confiança nas minhas habilidades de atender ou numa coisa assim, ou simplesmente ter segurança que tudo vai dar certo no final. Eu preciso de disciplina. Que habilidades eu preciso? Eu preciso de uma habilidade de adquirir clientes, eu preciso de uma outra habilidade que é servir os meus clientes. Que conhecimento que eu preciso? É legal ter um conhecimento aí sobre perfil comportamental, que a gente vai aprender na próxima aula, sobre crenças e como a origem de crenças e como mudar elas. Legal, show de bola. Alguma coisa ali sobre gatilhos mentais para você aprender a usar ali no marketing. Então, você vê ali. Em geral, você precisa ali de... Sempre que a gente for ajudar a gente
e aos nossos clientes, pergunta assim: me diz um conhecimento que você precisa, me diz 2 habilidades que você precisa desenvolver e me diz 3 atitudes que você precisa evoluir. Legal? Então, um outro fundamento interessante para a gente ver é o fundamento do princípio de Pareto, né? O Pareto, então, é também conhecido como a lei do 80-20. Começou como um princípio do 80-20, depois virou a regra do 80-20 e ele é tão fiel quase que hoje em dia ele é a lei de Pareto, né? Mas olha só, o que é isso? Normalmente 20% dos nossos esforços trazem 80% dos nossos resultados. É como se fosse aquele efeito realmente ali de uma alavanca, entendeu? E tem muita gente que fica ali batendo cabeça, fazendo aquilo que praticamente não gera resultado absolutamente nenhum. E é o que eu digo, pô, a gente não vai deixar de estudar ou de aprender. Mas se você tem, por exemplo, 10 horas e você fica só 8 horas do seu dia estudando e 2 horas, de repente, botando em prática ou refletindo sobre aquilo que você aprendeu, pô, não é isso que vai te dar resultado. Agora, se você tem 10 horas para se dedicar ao seu negócio de coaching, 2 horas você assiste um vídeo, você estuda, você aprende uma coisa nova, e 8 horas você se dedica a praticar, a executar, a fazer alguma coisa, isso aí pode te ajudar a fazer sucesso. Mesmo agora, na hora de você executar alguma coisa, você tem que saber aquilo que você vai executar. É possível você ganhar o dia com poucas ações. É possível você vencer realmente ali aquilo que o jogo que você está jogando, né? Logo no começo, se você chegar e fizer aquilo que precisa ser feito, aquilo que às vezes você está procrastinando, adiando. Então, por exemplo, no jogo de quem quer clientes de coaching, qual é o 25%, o 20% dos esforços que gera 80% dos resultados? É você pegar e mandar, por exemplo, o convite que está no canal do Telegram, né? A mensagem, aquele modelinho de mensagem para 10 a 20 pessoas todos os dias. Você leva cerca de, no máximo aí, se você for bem ágil, 20 minutos, 10, 15, 20 minutos, no máximo meia hora para customizar um nome e mandar a mensagem para 20 pessoas que você selecionou. Legal? E você vai ver que é o que tem o maior potencial de te gerar cliente. Aí tem gente que entra no Instagram e acha que você ficar bisolhando o Instagram das outras pessoas durante 2 horas é isso que vai te, então, inspirar e te mostrar ali referência. Galera, lamento. Então, às vezes, você nas redes sociais, qual é o 20% do Instagram? Você consegue fazer ali 10 stories, fazer uma postagem, fazer uma live, fazer um Reels, e aí você passa 80% do seu tempo, do seu esforço, na verdade, olhando ali, função do Instagram dos outros. Então, a gente tem que parar, passar a ter noção de qual é o 20% que a gente tem que fazer para gerar 80% dos resultados. Legal? Então, muito bom aí o princípio de Pareto. Pessoal, agora sim, em relação à distinção de coaching de outras abordagens, eu não vou explicar aqui a distinção de coaching para cada uma dessas abordagens que eu vou te mostrar. Eu quero só mostrar por que é confuso e por que eu defendo, embora a gente possa entender em teoria, quais são as fronteiras do coaching, na prática, não é bem assim que funciona. Então, eu quero que você entenda que existem interseções. Como o coaching foi beber de diversas fontes, tem determinado momento que você vai olhar assim, uma sessão de psicoterapia, de psicologia, sendo praticada ali, onde você não sabe se o cara está fazendo coaching ou está fazendo terapia. Por quê? Porque é aquela hora que o coach está fazendo alguma coisa que ele aprendeu em alguma teoria ou algum fundamento da terapia. Do mesmo jeito que às vezes você vai olhar, tu não pode ser o psicólogo olhando uma coisa que ele aprendeu num curso de coaching e que funciona muito bem dentro da terapia dele. Tem outros momentos ali que a gente vai olhar e parece só terapia. Tem outras horas que a gente vai olhar que parece só coaching. E assim a gente vai ver com a consultoria, com a mentoria, com o treinamento, com o aconselhamento, com a programação neurolinguística, com autoajuda, com motivação. E aí, se você quiser sair colocando aí hipnose, constelações familiares, EFT, barras de Axis, se você pegar a própria psicologia, lá dentro vão ter
mais não sei quantos balões desses, não sei quantos ciclos desses, com psicologia freudiana, junguiana, lacaniana, reichiana, terapia cognitivo-comportamental, terapia breve, blá, blá, blá. Então, pega isso, seria até injusto você olhar por uma ótica bidimensional. Imagina esse negócio tridimensional com centenas, se bobear, milhares de metodologias se embaralhando e tendo. Logo, você querer se esforçar para destilar puramente o que é coaching e sair diferenciando outros, é muito mais coisa de alguém que é xiita, teórico, com tesão por coaching, do que alguém que quer, de fato, ajudar pessoas, tá? O que acontece? Todos vão ter ali as suas semelhanças, as suas interseções, as suas coincidências. E eu defendo que você tenha um estilo onde você sabe o que é ganha-ganha para o seu cliente. Se você estiver feliz praticando aquilo e o seu cliente estiver feliz recebendo, qual é o problema? Não é o Bruno Giuliani, não é a Abra Coaching, não é outro instituto de coaching, não é nenhuma entidade global mundial de coaching, não existe um deus do coaching que vai falar que você está fazendo o negócio certo e errado se você der uma misturada. Então, por exemplo, não, coach não pode dar conselho, coach não pode indicar livro, coach não pode fazer isso. Mas de vez em quando você faz, seu cliente ama, qual é o problema? Não é coaching. E daí, né? Pô, o cliente está curtindo, você está curtindo, vocês estão acreditando que estão numa relação ganha-ganha, faça isso, entendeu? Coaching não vai no passado do cliente. Pô, mas você é coach, você manja de programação neurolinguística, você manja de hipnose, ou fez um curso de rebuffing, ou tem alguma coisa ali, e você vai com o cliente, pega essa técnica e dá uma visitada no passado dele para elevar o nível de consciência dele sobre algum tipo de questão que ele está querendo resolver hoje. Qual é o problema? Entendeu? A gente só tem... A maioria das pessoas não vão falhar na hora de fazer sessões de coaching com seus clientes. Pode ser que elas deem uma mancada antiética, principalmente na hora do seu marketing, com algumas promessas. Por exemplo, o coach não pode prometer cura, entendeu? Coach não pode prometer cura de tratar depressão, tratar ansiedade. Isso aí é coisa de psicólogo. Pô, prescrever remédio é coisa de psiquiatra. Né? Prescrever dieta é coisa de nutricionista, prescrever exercício é coisa de personal trainer, mas não tem nada de errado de você também virar para o seu cliente e você que está ali blogando, botando direto, olha só, eu emagreci seguindo as receitas desse livro aqui. Então eu escrevi um e-book com as minhas receitas favoritas. Você pode usar ele como referência ou não. Você não é proibido de fazer isso. O que você não pode, olha, especificamente pelo que você está me falando aqui, pô, você tem que comer desse jeito, com essa rotina, esse aqui é o seu treino. Você não pode fazer isso como coach, tá? Por isso que eu até sugiro que todo coach tenha parceria com nutricionista, com personal trainer, com psicólogos, com pessoas que são, de repente, ali dessa área da fronteira onde você está trabalhando e vocês podem trabalhar junto aí muito bem, né? Quando a gente vai olhar isso aqui num modo mais aprofundado, olha que interessante agora, se a gente fosse dar o zoom nessas três características, e a psicoterapia que eu vou botar aqui é muito mais daquela linha mais clássica, freudiana e tal, que, como eu falei antes, os próprios psicólogos têm ali dezenas de métodos e de abordagens diferentes, e eles às vezes nem entendem muito uns aos outros. Eles entram em conflito entre si também, né? Os psicólogos, tanto os psicólogos como os consultores mais inteligentes, eles estão aprendendo coaching também, porque vê que isso pode alavancar o resultado dos clientes dele. Os mais xiitas ou mais radicais entram em guerra, uma guerra perdida, entendeu? Por quê? Porque, nossa, eles não vão conseguir fazer nada contra esse movimento do coaching. Então, eles só ficam ali mimizando e, em vez de, se dar conta que se não pode vencê-lo, junte-se a eles e manda ver, legal? Olha só, tanto coach como psicólogos, como consultores, eles fazem um diagnóstico do presente do cliente. O cliente chega lá com alguma queixa do que está acontecendo agora, né? Com ele, alguma coisa que ele gostaria de estar tendo e não tem, ou alguma coisa que ele está incomodado com aquilo. E tanto o coach como o consultor, eles vão tender a fazer o quê?
esse aí que é o nosso estado atual, vamos botar um estado desejado e vamos começar a focar aí no futuro para você, então, conseguir isso aí que você quer no seu futuro, tá? Enquanto essa psicoterapia ali, mais clássica lá, vai começar a botar o foco no passado, para encontrar, de repente, vai focar nas causas e na busca por uma cura para um problema, para uma patologia, para um desconforto emocional que a pessoa esteja passando agora, que ela quer se livrar daquilo, daquela dor, né? Tanto o consultor como o psicólogo, eles costumam focar muito mais em sintomas, sabe? Naquilo que não está funcionando, naquilo que precisa ser resolvido, né? E o consultor, ele começa já a sugerir o que fazer, começa a fazer ali, ele mesmo tira as informações da cabeça e começa a falar para o cliente o que ele deveria estar fazendo. Enquanto tanto o psicólogo como o coach, eles são muito mais de estimular o senso de responsabilidade do cliente. O cliente é responsável, então, por ir buscando ali as principais soluções para ele. Sendo que o coach é orientado ao desenvolvimento do cliente. O cliente tem que se tornar maior do que o problema dele para que ele consiga resolver. O cliente tem que se tornar maior do que o objetivo dele para que o objetivo seja facilmente alcançável. O objetivo principal da psicoterapia é só o cliente se livrar daquele problema. Legal? Então, vamos nessa. O consultor, então, ele é muito mais de fazer upload de informações, enquanto o coach e o psicoterapeuta fazem muito mais, o psicólogo, download de informações. O cliente é o principal responsável por falar e nós, os psicólogos, somos mais responsáveis por ouvir, enquanto o consultor, ele que tem que dar o principal, não só diagnóstico, como ele tem que dar também soluções, legal? Prescrever soluções. Então, ele prescreve soluções porque ele faz o papel de especialista. E no coach, o cliente é o especialista. Logo, você pode até ter emagrecido se você é um coach de emagrecimento. Mas, se você for fazer coach puro, e não mentoria, não consultoria, o que acontece? Pô, é o cliente que tem que dar um jeito de encontrar qual é a dieta que vai funcionar para ele, de falar que vai no nutricionista, falar que tipo de exercício que vai funcionar para ele, para entender o ambiente, a realidade dele, você como coach vai ajudar ele a fazer o quê? Organizar essas ideias, se manter motivado, se manter disciplinado, se manter no foco, encontrar o que precisa, mexer em algumas crenças para que ele consiga ali emagrecer. Mas você não é obrigado, como coach, a falar para ele o que ele precisa fazer para emagrecer, legal? Um psicoterapeuta, um psicólogo é um profissional de saúde, ele é da área de saúde, habilitado aí pelo seu Conselho Regional de Psicologia, tá bom? Consultoria, ela costuma gerar um pouco mais de dependência por parte do cliente, principalmente se o consultor, além de prescrever dicas e plano de ação, ele também mete a mão na massa pelo próprio cliente. Aí que o cliente costuma ficar dependente dele mesmo. Por exemplo, eu sou meio que dependente da minha consultoria de contabilidade, que além de tudo, ela vai, gera minha folha de pagamento, gera no final uma série de balanços, impostos, essa parte toda ali, e, que eu acabei não desenvolvendo autonomia para fazer sozinho, eu prefiro continuar pagando eles, pagando ali a minha consultoria de contabilidade, entendeu? Tributária aí. E o coaching é feito para o cliente desmamar de você daqui a pouco. Ele não precisar de você para absolutamente nada. Ele virá criar asinhas e partir. Legal? O coaching também já passa um monte de desafios e ações entre essa sessão e a outra. Então, eu espero aqui que agora com esse zoom nessas três, você entenda ali um pouco mais sobre essas três principais diferenças que tem aqui, tá? Mas é que você fique aí atento que não tem nada de errado, né? Se você for meio coach, meio consultor, meio coach, meio mentor. Olha só, se você for coach, você não pode praticar psicologia. Se você é um psicólogo, você pode praticar coaching. Só que existe uma fronteira aí entre os dois que você não está fazendo psicologia, só que é parecido, entendeu? Quando você está trabalhando no cliente, a parte, por exemplo, de autoconhecimento dele, que é tão fundamental. Beleza? E olha só falar. Então, deixando bem claro aqui que você não pode sair prometendo aí cura de ansiedade, cura de depressão. Pô, Bruno, mas eu já ouvi falar que teve gente que, melhorou da depressão no processo de coaching. Olha só.
melhorou dos problemas de ansiedade dentro do problema de coaching. Só que esse não era o foco do coaching. É que tem gente que, quando a vida dela começa a funcionar melhor, quando ela está mais motivada na busca por um objetivo, quando ela está se desenvolvendo, reduz a depressão, reduz a ansiedade, a ponto, então, dela falar isso. Isso acaba sendo um efeito colateral positivo e não um motivo do coaching, entendeu? A meta não é se livrar da depressão, não é se livrar da ansiedade. A meta é o seguinte: vamos conseguir uma promoção, vamos emagrecer, vamos encontrar uma carreira onde você se sinta mais habilitado, vamos conseguir cliente de coaching. E aí, de repente, quando a pessoa está com foco na solução, ela começa a focar menos em problemas e, como consequência, reduzir aí esse tipo de pensamentos que acabam gerando, né? Depressão, ansiedade e outros tipos de coisa por aí. Mas nunca, nunca, nunca é o foco do coaching fazer isso, né? A pessoa entrar e aí, de 1 a 10, quão depressivo você tá? Boa, então agora vamos trabalhar para acabar com essa depressão. De boa, gente. Vamos respeitar isso aí, tá? Olha, deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre ambientes para você praticar sessões de coaching, tá? O ideal é você não faz diferença se você está num ambiente físico ou num ambiente EAD. Hoje em dia, possivelmente 80% ou 90% das sessões são feitas em ambientes EAD. Se você tem um ambiente físico, você pode fazer isso, sim, no escritório, no consultório. Você pode fazer coaching. Os ambientes podem ser mais privados, né? Ou eles podem ser públicos. Se você vai criar um ambiente privado, o ideal é que você tenha cadeiras de igual para igual, sem hierarquia. Nada de cadeira de presidente para você, cadeira de secretária para o seu cliente, tá? Do mesmo jeito que se você for visitar o cliente no ambiente dele, não deixe o cliente ficar sentado numa cadeira que hierarquicamente coloca ele numa posição superior a você. Você pode sentar tanto frente a frente, como lado a lado, num sofá, e vocês podem, inclusive, ter mesa de apoio, essa parte toda. Só não é muito legal se essa mesa for muito grande e cada um tiver numa cabeceira aí da mesa, que aí dá uma desconectada, tá? Mas não precisa ser esse negócio de olhinho no olhinho, joelhinho no joelhinho, pegar na mãozinha, esse tipo de coisa não, tá? Não que não possa fazer isso se você é esse estilo de coach mais polvo, mais sei lá o quê, desde que você e o seu cliente curtam isso também, né? Mas eu, por exemplo, nunca fui de ficar tocando nos meus clientes e não sou uma pessoa que gosta também que fiquem tocando em mim. Então, cada um ali, eu encontro as pessoas, cumprimento a mão, dou um abraço apertado e deu, entendeu? Agora temos o nosso espaço de distância aqui. Não só com o cliente, como com amigos também, com essa parte toda. Tem pessoas e pessoas, gente. Então, não existe uma regra para tudo. Se você vai fazer coaching em ambientes públicos, você tem que saber, mais uma vez, o estilo do seu cliente e o seu. Tem alguns clientes que são mais tímidos, tem alguns clientes que sentem muito desconforto em ambientes públicos. Eles se sentem mais perseguidos, como se os outros estão ali, e eles não vão se abrir da mesma maneira que eles poderiam se tivessem num ambiente privado. Então, esses clientes você já tem que começar a entender e respeitar que eles vão precisar de um espaço mais privativo ali para você poder fazer a sessão de coaching com ele. Já outros clientes não se incomodam, só que aí tem também o seu estilo de coaching. Se você tem um estilo de coaching que é mais, vamos fazer ferramenta, vamos bater um papo só para ir elevando sua conscientização, no final ter um plano de ação, recapitular e dizer, tudo bem, mas tem uns coaches que, por exemplo, o cara é coach e também é hipnoterapeuta e pega pesado na PNL, uma coisa assim, e aí você olha que metade da sessão do coach é ele botando o cliente dele para fechar os olhos e ter visualizações, ou fazer alguma espécie de uma regressão, e fica naquele caminho, ou pega pesado no emocional, e o cliente toda hora está emocionado, não vai pegar bem se você está na cafeteria ou no restaurante. E aí imagina, o que o público também vai ficar olhando ali, um ali falando, e o outro lá, de olho fechado. Mesmo só de olho fechado ou nessa coisa. E tem uns outros coaches que definitivamente não podem trabalhar em público, que são aqueles coaches que são ligados meio que no 330, entendeu? Que tem como ídolo ali o Tony Robbins, né? E que é assim, olha, grita aí bem alto, eu posso, grita aí bem alto, eu consigo, grita aqui alto, eu mereço, vamos lá, poder, pra cima, yes, 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 yes. Se você for esse tipo de coach,
Pelo amor de Deus, não faça suas sessões de coaching em público. Eu, gente, já fiz coaching em saguão de hotel, de aeroporto, em cafeteria, em restaurante, em tipo banco de shopping, né? Essa parte toda assim onde era possível eu trabalhar. Se você vai buscar um ambiente privado, você está começando ou não tem recursos, você pode sublocar um espaço coworking ou então entrar em acordo. Tem muitos profissionais autônomos, do tipo nutricionista, psicólogos e outros ali, que eles deixam ociosos os escritórios dele boa parte do tempo. Eles atendem só determinados dias por semana, e então os outros dias eles sublocam o vaga. Você pode fazer esse tipo de acordo. Eu e meus primeiros clientes de coaching, eu atendi na minha casa, mas todos eles eram meus conhecidos, eram meus amigos. Pô, eu não levaria pessoas desconhecidas para minha casa. E fica também atento nessa questão, pô, hoje de sexo, quando eu digo assim, de sexo e assédio, entendeu? Pô, eu não levaria, por exemplo, em hipótese nenhuma, uma mulher para minha casa sem a minha esposa estar presente, ou iria visitar uma cliente mulher sem o marido dela estar em casa, ou uma coisa assim. Ah, é porque você não sabe se controlar por causa disso, ou por não dar chance para posar? Não, é para não dar chance para ninguém nem imaginar, cogitar besteira, entendeu? Então, cada um aí sabe os seus limites, o que vai, o bom senso aí é o que vai mandar, beleza? Se você vai fazer, então, sessões de coaching à distância, online, isso aí é super conveniente, principalmente hoje. Não só as capitais e as grandes cidades, mas quase todas as cidades estão um inferno para trânsito, para estacionar, a gasolina cada vez mais cara, os estacionamentos também. E a gente tem hoje ali a internet funcionando perfeitamente, né? Todo mundo já assina, todo mundo já tem. Coaching no começo, nos anos 80, nos anos 90, era feito por telefone, não tinha nem tecnologia de Skype, não. Hoje em dia você tem, olha, Zoom, que é muito bom, você tem o Microsoft Teams, você tem o Google Meet, né? Várias ferramentas gratuitas que podem te ajudar a fazer uma excelente sessão de 1 para 1 e até mesmo sessão em grupo à distância, beleza? À distância, a gente só tem duas coisinhas que você tem que ficar bem atento. Uma é perder a presença sua ou do seu cliente. Então, você tem que pegar e ser bem rigoroso em relação ao seu próprio telefone, você deixar ele longe de você, do mesmo jeito que você não quer ficar usando outros aplicativos enquanto você está fazendo sessão de coaching com seus clientes, orientar o seu cliente que faça a mesma coisa. E também uma preocupação com o fundo. Então, se você botar assim, um fundo de preferência onde ninguém passa atrás, é mais seguro, é melhor e coisa bonitinha, né? Imagina, tá aquela zona, aquela bagunça ali atrás de você, e isso acaba queimando seu filme. Não menos do que, de repente, passar o seu marido de cueca atrás da sessão de coaching. Isso aí não pega bem. Ou então, um monte de criança correndo e pulando em cima de você. Se você vai trabalhar, encontra um ambiente de trabalho apropriado, mesmo que eu sei que seu sonho é trabalhar de casa perto das suas crianças, mas coloca aí um pouco de profissionalismo dentro ali da sua sessão, encontra o quartinho, ou tranca, ou entra num acordo ali quando você estiver fazendo sessão de coaching, fique muito mais presente para os seus clientes do que para a sua casa, para o seu ambiente, para as suas crianças, para as coisas ali, tá bom? E recomende seu cliente que faça exatamente essa mesma coisa. Pessoal, olha só, eu vou te falar aqui a estrutura, o roteiro de uma sessão de coaching passo a passo agora, tá bom? Olha como é que isso funciona. Para uma sessão de coaching, então, funcionar, a primeira coisa, você tem que ter uma espécie de uma moldura, que é um ambiente seguro que eu acabei de conversar ali, onde a pessoa se sinta confortável para dividir as coisas com você, e também precisa ter o rapport. O rapport é uma espécie de uma química emocional. Você não consegue fazer coaching com alguém se você tivesse assim, ai, tomara que esse cliente radia, não apareça hoje, ai, que merda, ele apareceu, entendeu? Se você está com algum tipo de implicância com o cliente, você está com algum emocionalmente você não se conecta com ele, não quer ajudar, a coisa não funciona. Do mesmo jeito que não vai funcionar o coach se o cliente por acaso fechou com você, mas tá assim, olha que droga, hoje tem sessão de coaching, putz, aquele coach é um mala. Então, essa química emocional tem que estar acontecendo.
ela acontecendo e você estando no ambiente, a sessão pode fluir. E a sessão, a gente vai separar ela aqui em introdução, desenvolvimento e conclusão, assim como você fazia uma redação lá no seu ensino básico, no seu ensino médio, ou até mesmo para algum concurso público ou qualquer outra coisa que você teve que fazer, tá bom? Pessoal, a introdução de coaching, ela vai acontecer normalmente ali em 5 minutinhos. Ela é composta ali por uma apresentação ou um quebra-gelo. Você, em vez de chegar aí direto para o coaching, você fazer algum tipo de pergunta mais íntima para o seu cliente, perguntar alguma coisa sobre a família, alguma coisa que você viu, de repente, no Instagram, numa rede social dele, que possa conectar, aumentar aquela conexão entre vocês. Por favor, perguntas de quebra-gelo não são aquelas perguntas que você faz com o porteiro do prédio, só assim, nossa, tá calor hoje, né? Ou então, pô, você viu o time de futebol? Não é aquela coisa da capa do jornal, e sim alguma coisa sobre o cliente, beleza? Coaching Education em geral, você pegar algum desses fundamentos que eu ensino você na formação, alguma coisa sobre coaching, e ensinar para o cliente também. Olha só, pô, existe aqui o ser, fazer, ter, conhecimentos, habilidades e atitudes, foco multiplicado por ação é igual a resultado, coisas que vão permitir que você depois dê feedback embasado nesses pequenos conhecimentos que você vai então, educando e ensinando o seu cliente sobre o que é coach, sobre como que o coach funciona, sobre como que as pessoas funcionam. Legal? Também ali 2 minutinhos, só um resuminho. É sempre legal você relembrar a confidencialidade para que o seu cliente possa dar inconscientemente uma relaxadinha. Eu posso, então, confiar e dividir aí coisas que eu não dividiria com outras pessoas, tá? E gerar comprometimento também, porque tem muito coach por aí no mercado que fala uma besteira do caramba. O seu cliente tem que fazer do coaching uma prioridade. Não, o cliente tem que fazer da meta que ele quer com o coaching uma prioridade. O coaching é só mais um meio para ele alcançar aquela meta e ele se manter no foco. Mesmo que às vezes aquela meta não seja a principal prioridade dele, dentro da sessão de coaching, aí sim, o coaching, aquela meta tem que ser uma prioridade, você tem que estar o tempo todo reforçando o comprometimento dele. Então, por exemplo, uma pessoa que às vezes quer emagrecer, mas tem um dia a dia extremamente ocupado e afastado. Pô, ele está disposto a não emagrecer. Você tem que reforçar o comprometimento dele, por exemplo, com o novo corpo que ele está querendo criar, né? Os novos hábitos, o novo ser dele. Legal? Então, isso tudo é uma espécie de uma introdução. Você precisa fazer isso dentro de uma sessão de coaching? Não. Mas você fazendo isso, você enriquece a sua sessão de coaching, você melhora os seus acordos, os seus combinados não sai caro, os seus reforços com o cliente. Legal? Agora sim, vamos para o. Isso é como se fosse a salada de uma refeição. Se você for fazer aquela refeição, né? Que tem ali, entrada, prato principal e sobremesa. Então, isso aí é a entrada da sessão de coaching. Não é o que vai encher a barriga do seu cliente, mas, nossa, vai criar aí um grande atrativo aí para o seu processo. O desenvolvimento da sessão é você começar a fazer o quê? É quando você começa a pedir o que aconteceu entre esse encontro e o último encontro. Deu certo as tarefas que você passou, os desafios, fez, não fez, vai fazer mais, vai fazer menos? Conta aí o que você aprendeu de melhor ao você executar aquilo que você se comprometeu entre o nosso último encontro e esse de agora, ou qualquer novidade que você queira, tá? Feito isso, você vai verificar as expectativas do cliente para esse encontro. O que é verificar a expectativa? É você virar e falar, e aí, até o final desse encontro, o que precisa ter acontecido aqui nessa nossa sessão para você ter certeza que você está no rumo cada vez mais acelerado de alcançar suas metas, seus objetivos aí que a gente está combinando junto. O que precisa acontecer daqui a 40 minutos para você sair daqui falando, uau, essa foi a melhor sessão de coaching que a gente teve. E aí, baseado nessa resposta, você vai ser versátil e flexível e você vai customizar a sessão de coaching para a necessidade do seu cliente. A maioria dos coaches no Brasil, na verdade, eles querem entubar no cliente uma espécie de uma ferramenta, né? Porque eles aprenderam uma metodologia que são uma sequência de ferramentas. Mas isso, de longe, não é a maneira mais eficiente de você trabalhar com o seu cliente. Isso é a maneira mais fácil para um coach iniciante. E não tem nada errado você ser um coach iniciante e entubar uma ferramenta aí no seu cliente. Mas, de preferência, se for uma ferramenta que está apropriada para a expectativa e a necessidade do cliente naquele momento. Se o seu cliente falou nada, aí beleza. Então, a minha sugestão é que você, como coach, sim, você pode se planejar para a sessão de coach, mas o seu planejamento é sempre um plano B.
o plano A é do cliente. Se o cliente chegar lá e falar, pô, eu quero que você me ajude a tomar uma decisão. Ou então, nossa, eu descobri que eu tenho esse pensamento aqui que está me atrapalhando muito, como é que eu quero trabalhar e falar sobre isso hoje? Aí você está ali com aquela ferramenta que você queria usar que não tem nada a ver com isso. E aí você vai botar um salzinho, comer, enrolar, botar no bolso. Aí se você perguntar para o cliente, pô, o que você gostaria que eu fizesse hoje? O que precisa acontecer nessa sessão? Aí o cliente, não, deixa aí por sua conta, você que manda. Tu quer o meu coach? Aí tu vai e usa a ferramenta que você meio que pensou ou planejou para isso, caso o cliente esteja com preguiça de pensar nesse momento, você já está com uma coisa meio que pensada para ele. Mas lembrando que isso não é a melhor maneira de você trabalhar aí com seus clientes. O ideal é o coach se flexibilizar para a agenda do cliente, não o cliente se flexibilizar para a agenda do coach, para o cliente. Legal? Se você entender essa frase, não tem nada de um mês nisso aí que eu acabei de falar, tá bom? Olha só, a frase é assim, não é o cliente que se atenta para a agenda do coach, entendeu? É o coach que se adequa para a agenda do cliente. Então, pronto. Uma vez que você fez isso ali, você vai, então, discursar ali com o seu cliente a sessão de coaching. Pode ser com a proposta que o cliente trouxe, pode ser com a proposta, então, que você está trazendo para ele, pode ser com um tema, com uma ferramenta ali. E nisso aí, vocês vão rolar ali mais ou menos 40, 45 minutos de sessão durante aí esse desenvolvimento, esse miolo, tá? Acabou? Vem a sobremesa, só que o problema é que a sobremesa tem coisas do prato principal na sobremesa também. E como é que funciona aqui a conclusão de uma sessão de coaching, tá? Eu sugiro ali para os meus alunos que a conclusão seja assim, você usar primeiro uma pergunta coringa, que é você ver se faltou alguma coisa naquela sessão e dar espaço para o cliente perguntar, legal? Segundo é você verificar o aprendizado ou o ganho, perguntando ali para o seu cliente. Então, assim, pô, e aí, por que valeu a pena esse nosso encontro? O que você aprendeu de melhor nessa sessão? Qual foram as fichas que caíram? Qual foram os principais insights que você teve? O que de clareza a mais você está aqui, que você agora tem, que antes da gente conversar, você não tinha? Isso aí, então, que está até aqui em vermelhinho, são algumas das partes principais que você tem que parar e pensar. Depois também faz parte do prato principal você formalizar os desafios que você fez com o cliente entre esse encontro e o próximo, entendeu? Você passar ali, seja a tarefa, seja o desafio, o que vocês vão intensificar nisso. Isso aí sempre surge e você é praticamente obrigatório você listar alguma coisa dessa para o cliente. Logo depois disso, você vai pedir um feedback, porque cada ser humano é único, né? E aí você vai ver para o seu cliente como é que você pode se adequar melhor para ele, porque, por favor, não pede nota nessa hora, não. Tem um monte de coach no mercado que fala de 0 a 10 quando você me avalia essa sessão. Não é nada disso, entendeu? É você chegar, como é que eu posso ser um coach melhor para você nos próximos encontros? O que eu fiz que você gostou mais? Tem alguma coisa que eu estou fazendo que está te incomodando, você preferiria que eu parasse, que de repente é uma questão de personalidade, beleza? E você fecha a sessão de coaching com o patrocínio positivo que você aprendeu comigo ali na aula 1 das técnicas de coaching, ok? Gente, isso aqui é muito mais uma sugestão de um checklist do que necessariamente um passo a passo de uma sessão de coaching. Claro que você consegue fazer esse checklist nessa ordem que está aí. Só que nem a maioria das coisas que estão em azul aí, eles não são fundamentais, não são pilares. Se você não fizer eles, você vai ter conseguido fazer uma sessão de coaching do mesmo jeito. Vai ficar mais empobrecida, mas vai rolar a sessão de coaching. Se você está sem tempo, você pode cortar algumas dessas etapas, tá? E o ideal é que você use essa mesma estrutura, esse mesmo roteiro de sessão entre a sua segunda sessão e a sua penúltima sessão. A primeira sessão você aprendeu na primeira aula, que é o uso da grande jornada, e você não tem, digamos assim, uma conclusão, você tem uma venda. Então, a gente separa em grande jornada, mais a pré-venda, mais o convite, né? O pré-convite e o convite. E a sua última sessão de coaching, em geral, vai incluir você também pedir depoimento, pedir indicações e, quem sabe, até renovar o processo com o seu cliente. Fazer coisas muito mais
feedbacks sobre o processo inteiro do que o feedback do último encontro até esse. Então, os protocolos da primeira e da última sessão são um pouco diferentes dos protocolos entre a segunda e a penúltima sessão de coaching, que o ideal é você usar essa sequência aqui que eu acabei de... esse checklist, né? Esse passo a passo aqui que eu acabei de te ensinar. Vamos nessa. Algumas coisas para você compreender melhor o que é coaching. Coaching é como a temporada de um bom seriado. É maior do que um filme e é menor do que uma novela. Esses seriados que tem, por exemplo, 10, 12 episódios, que toda semana tem um episódio novo e você não sabe o que vai acontecer no próximo, porque não é aquele do Netflix que já está ali prontinho para você maratonar, né? Então, pensa como é que eram os seriados antigos, quando você não podia pegar a temporada inteira e você tinha que esperar na próxima semana. É bem parecido com isso aí, um processo de coaching. Sempre tem, assim, no capítulo anterior, né, para você ir recapitulando para o seu cliente aquilo que aconteceu em encontros passados até esse momento da sua trama com ele, e sempre vão ter também cenas do próximo capítulo. Só que você vai ficar na curiosidade do que vai acontecer no próximo capítulo, caso o cliente faça aquilo que ele se propôs a fazer, que pode dar certo, pode dar errado, ele pode não fazer, pode um monte de coisa ali que pode acontecer, legal? Mas encara isso aí, coaching como se fosse um bom seriado. É muito maior que um filme que tem começo, meio e fim, né? Naquele mesmo momento, e muito menor do que uma novela que às vezes parece que é interminável. Eu quero que você saiba também que coaching não é sobre resolver os problemas dos seus clientes, mas sim é sobre você aumentar as chances do seu cliente ter resultado caso ele comece a fazer o quê? Agir diferente do que ele agia antes, sair da zona de conforto, fazer coisas novas. Legal? Então, ele sempre sai entre uma sessão e outra com alguns desafios a cumprir, ou então com algumas tarefas, ações a fazer. Ele pode fazer ou não fazer. Se ele fizer, pode ter resultado, pode não ter, né? E é aí que sempre tem aí a conversa para ir lapidando a pessoa até ela se desenvolver em quem ela precisa para alcançar aí os resultados. Mas sempre não fica livre. Isso aí livra o seu peso na consciência. Muitos coaches acreditam que o cliente tem que ser uma maquininha de bater meta como se fosse assim no relógio. Todos os marcos que você se propõe tem que sair batendo. Então, eu estou usando muito exemplo assim, por exemplo, de emagrecimento, né? E se o cliente chegou, e o objetivo dele, ele chegou para você ali com 90 quilos, ele queria estar pesando ali, 78 quilos, perder 12 quilos no meio da jornada dele, e ele não perdeu 12, mas perdeu 6, muitas vezes ele vai estar feliz com você, entendeu? Você aumentou as chances dele ter, de repente caiu a ficha, que o problema não estava no seu coaching, o problema estava em vários tropeços ou deslizes ou no otimismo que ele mesmo teve em relação. Coloca na cabeça, coaching não é sobre resolver problemas, coaching é sobre aumentar as chances de sucesso do seu cliente, e aí a gente vai entrar com o quê? Com uma ferramenta que eu acho que é a melhor ferramenta, tanto para quem quer ser coaching informal, né, aquele que não quer receber para isso, como também a ferramenta mais coringa de quem vai ser um coach formal. É a ferramenta feita para você fazer coaching relâmpago, laser coaching, né? A pessoa chegou com algum tipo de queixa, nem vê que você está fazendo coaching. Você faz esse roteiro de perguntas e depois a pessoa sai com algum desafio para voltar e te dar um feedback depois que ela tenha feito. E essas perguntas são o seguinte: a gente chama isso modelo de conversa coach ou 6W. O nome 6W vem do inglês porque tudo em inglês começa com W. Where, whom, who, essas coisas assim, tá? E aí a gente vê, a primeira é o estado atual. Qual é a situação? Onde você se encontra no momento? Qual o problema ou os problemas, né, que você está passando aqui nisso? De preferência, um só. Qual é o seu estado desejado? Então, o que você quer? O que você deseja? O que precisa estar acontecendo para você saber que isso não é mais um problema? Como é que você visualiza o cenário que te mostra a solução ideal para você? Beleza. Mapeou onde ele está, mapeou agora onde ele quer chegar. Agora vamos ver as lacunas. Quais são os desafios? O que está te impedindo de chegar lá? Quais são os obstáculos? Entendeu? Quais são aí os empecilhos, né, que estão aí te atrapalhando a conseguir chegar onde você quer? Aí você vai recheando de alguns e o que mais, vai recapitulando tudo sempre, botando e o que mais, recapitulando e botando e o que mais, pede para listar pelo menos aí uns 3 desafios. E aí
Depois que listou os desafios, vamos ver então o que tem de bom, quais são os recursos, pontos fortes que você tem à sua disposição para resolver essa questão. O que você tem aí para te ajudar? E aí, mais uma coisa, veja e o que é mais, e o que é mais, e o que é mais. Logo depois, agora está na hora dos verbos. O que então você vai fazer? Né? Como que você vai começar, então, a solucionar isso? O que pode ser feito? Como que você vai utilizar um desses pontos fortes para superar um desses obstáculos? E, mais uma vez, você não precisa solucionar tudo. Lembrando que coaching é sobre aumentar a chance do seu cliente ter sucesso, não é sobre você solucionar todos os problemas dele, fazer um plano super elaborado numa mini sessão de coaching, não. Se você chegar, ajudou ele a pegar um desses pontos fortes que ele tem para superar um desses obstáculos, você já aumentou a chance dele ter sucesso. Legal? E aí depois você vai perguntar para ele, então, como que a gente vai saber que isso está funcionando? Quais são os resultados esperados? Quando que você vai mostrar o seu sucesso? Para que ele possa vir trazer o feedback. Isso aí é a melhor coisa para um líder coach, é a melhor coisa para um gestor coach. Isso aí é o que você pode fazer com o seu filho, com o seu marido, com pessoas que trabalham, com colegas de trabalho. E se você for coach, se você quiser fazer isso, cada vez que aparece uma coisinha fora do processo de coaching, que o seu cliente quer ajuda, uma coisa assim, você pode usar. Alternativas a esse que existem no mundo do coaching são o Grow, no mundo da gestão é uma espécie de um ciclo PDCA, no mundo da programação neurolinguística um TOTS, né? Então, isso aí é o que eu gosto de ensinar aqui, que é o modelo de conversa coaching ou 6W. Aqui está um exemplo dele preenchido, entendeu? Pô, você vê ali, o cara chegou para mim, Bruno, qual é o seu problema? Eu estou com 0 clientes pagantes. O que você queria que tivesse acontecendo? Eu quero ter 2 clientes pagantes. Quais são os seus desafios? Eu não consigo encontrar gente para fazer a grande jornada comigo e fechar. O que você tem à sua disposição? Pô, eu sou bom comunicador, eu tenho uma visibilidade nas redes sociais, eu tenho boa reputação. Ah, legal. Então, o que você pode fazer? Pô, eu lembrei agora que eu dei uma palestra para 15 pessoas, né? E eu peguei o feedback e eles gostaram bastante. Ah, legal. Então eu vou entrar em contato com o telefone para essas 15 pessoas para convidar eles, pedir um reforço ali do feedback sobre a palestra e perguntar se eles querem ter ali uma sessão de planejamento individual. Pô, perfeito. O que você espera que aconteça disso? Ah, que pelo menos ali metade deles resolvam agendar uma conversa comigo e de cada 4 pessoas que agendarem essa conversa, uma eu vou fechar. Então, 60% fizerem e 25% eu converter, eu vou ter meus 2 clientes. Pô, legal. O cara faz esse plano aqui comigo que eu ajudei ele a fazer sem dar uma dica para ele. Aí, isso é garantido que ele vai conseguir 2 clientes? Não, pode ter que conseguir 2, pode ser que consiga um, pode ser que não consiga um. Mas se ele fizer isso, ele aumenta a chance dele ter sucesso? Sim, ele aumenta a chance dele ter sucesso, ter resultado, tá bom? E aí ele vai me contar se isso funcionou ou não na próxima conversa. Legal? Pronto. Vamos agora aqui para algumas técnicas que eu quero mostrar aqui para vocês, e eu quero que são técnicas em geral de feedback. Na hora de você dar um feedback corretivo como coach, sempre tira o seu da reta. O que é isso? Pô, você fazer patrocínio positivo, reforço positivo, seus clientes sempre vão amar e vão gostar, né? Mas na hora que você tem que dar puxão de orelha, na hora que você tem que chegar e falar, putz, não é por aí, né? Deu mancada, não fez o que era para fazer, está na contramão do sucesso, as pessoas se sentem meio desconfortáveis e, de hipótese nenhuma, você pode deixar elas levarem isso para o lado pessoal. O que é o lado pessoal? Elas entenderem que é um problema seu com ela, entendeu? Então, vou te ensinar aqui algumas técnicas de feedback para você tirar o seu da reta e botar de preferência, às vezes, na conta, na reta de outra pessoa, igual aí os cachorrinhos, né? Estão ali um botando ali na reta do outro. O garoto que pintou até o cachorro e queria acusar o cachorro de ter escrito na parede. É bem por aí mesmo, tá? Primeira delas, então, que a gente vai trabalhar aqui, é o feedback autoajuda, ou coaching feedback. Lembra que você fez coaching, está fazendo coaching education com o seu cliente? E o que acontece? Quanto mais você estudou sobre desenvolvimento pessoal, sobre autoajuda, essa parte, mais rico, maior é a sua bagagem sobre coisas que podem levar alguém a ter êxito e fazer sucesso, tá? Então, essa é a hora que, quando você tem que dar um feedback para os seus clientes, você vai pegar, tirar da sua reta e botar na reta de algum autor, ou do universo,
ou de alguém. Então, por exemplo, esse careca ali na direita, ele é o Steve Covey que escreveu o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Se seu cliente está o tempo todo andando meio que a esmo, querendo dar murro em ponto de faca, querendo, não sabendo para onde ele vai, e sempre, não, olha, vai indo, vai acontecendo, não quer tomar uma decisão sobre um objetivo ou uma meta, quer continuar, ou seja, o Steve Covey fala, o primeiro hábito é começar com o objetivo em mente. Qualquer coisa que você for fazer, você tem que começar com o objetivo em mente. Pô, legal, né? Então, não é você que está dando o feedback, é o Steve Covey. O melhor é que ele já morreu, ele não vai se incomodar se o cliente ficar chateado com ele. Esse cara aí no meio, com os dentes bonitos, é o Tony Robbins, né? É um dos maiores gurus aí de coaching, programação neurolinguística, motivacionais aí, hoje em dia até mesmo financeiro de negócios do mundo. Então, pô, se tu lê O Poder Sem Limites, Desperte o Gigante Interior, esse tipo de coisa, mete na conta do Tony Robbins, fala que, pô, os princípios são esses aí, que se o cara não está fazendo, segundo o Tony Robbins, ele vai se dar mal, né? Então, tira da sua reta, coloca na reta do Tony. Coloca na minha conta, tá? Fala que você aprendeu isso comigo, se você quiser. Essa mulher incrível aí que você está vendo na sua esquerda é a Paula Abreu, amigaça minha, né? Do Escolha Sua Vida. Olha só que interessante. A Paula, às vezes, fala uma coisa que é oposta do Steve Covey, né? Se a pessoa está muito, assim, empacada, travada, porque ela não sabe o que é na frente, ela fala, dá o passo que o universo mostra o caminho, né? Só para a pessoa começar a descobrir o propósito dela durante a jornada. Então, você vê que conselhos não existe o certo ou errado, existe o situacional, o que vai ser melhor para o cliente naquela situação. Em algum momento, é para você virar para o seu cliente. Eu não estou falando que a Paula e o Steve Covey são inimigos, entendeu? E que ele fala, não, comece com o objetivo em mente. Ela dá o passo que o universo mostra o caminho. Tudo depende do momento do seu cliente. Mas se você gosta de leis universais, lei da atração, encontra alguma coisa ali e põe na culpa do universo se o seu cliente não está não dá certo naquela hora de brigar, puxar a orelha dele. Põe na conta da Bíblia, põe de Jesus. Tu pega, mostra uma passagem, um versículo para ele lá, de um apóstolo, uma coisa assim, e fala, ó, tá vendo aqui onde está o seu erro? Tira da sua reta, coloca na reta de outra pessoa. Então, sempre usa qualquer instrumento ali de autoajuda para dar os feedbacks aí para os seus clientes, tá? Feedback sanduíche é quando você faz o quê? Em vez de você dar de cara o feedback, você vai fazer uma floreada, entendeu? Então, você vai colocar um pão, que é um patrocínio, um reforço positivo. Você vai começar fazendo um elogio para a pessoa, ou de uma ação que ela tem feito, e aí, depois que você fez esse elogio, você vai entubar o feedback que você quer dar nela. Você vai dar o puxão de orelha, você vai dar ali o aperto nela. E aí, depois você faz o quê? Faz um outro patrocínio positivo, um outro reforço positivo ali com o seu cliente. Legal? Só que, olha só, isso aí também é conhecido como a técnica do beija, dá um tapa e dá outro beijinho, ou então sopra, morde e assopra de novo. Nas transições, você não pode usar a palavra mais e semelhante, sabe? Na transição, então, do pão, o recheio e para outro pão. Por quê? Porque você apaga, se você usar mais, entretanto, todavia, porém, você apaga tudo que foi falado ali anteriormente, tá? Se você quer ver exemplos incríveis de patrocínio positivo, assiste o The Voice Kids, né? Onde eles têm que chegar para as crianças e dar um jeito de não desincentivar elas completamente, de não desmotivar. Então, eles vão fazer um elogio, aí explicam por que eles não vão poder selecionar aquela criança e depois eles liberam ali a elogio de novo para estimular a pessoa a continuar buscando ali o sucesso, tá bom? A gente tem também, você pode usar o Pareto para dar feedback, para você ver que a pessoa nitidamente está fazendo uma ação que não vai gerar resultado, está gastando muito tempo com aquilo. Você vai lá, evoca Pareto, que já morreu há alguns séculos, e põe na conta dele, né? Esse tipo de coisa. 80% das suas ações geram 20% do resultado. Está na hora de você chegar e pensar em priorizar essas ações aqui, né? Show de bola, tirar da sua reta, botar na reta do Pareto. Você pode também botar na reta da lei do chá. Quando você vê a pessoa com foco numa dessas 3 coisas só do chá. A pessoa com foco em conhecimento, né?
e não pensando em absolutamente nada em atitude, só não, eu vou estudar, vou estudar, vou estudar, vou estudar, vou estudar. Ou então até mesmo você, pô, a lei do chá lembra que é 15, 25%, 60%. Às vezes a pessoa está também fixa só em mudar a atitude. Não, eu vou ser mais focado, vou ser mais disciplinado, vou ser mais determinado, vou ser mais corajoso, vou ser mais ousado, vou ser mais resiliente. E esquece, pô, também vai ter conhecimentos e habilidades que você vai precisar desenvolver para chegar onde quer. Então, tu pega, dá uma respicadinha na lei do chá e pede para a pessoa redistribuir, então, os esforços dela de desenvolvimento nessas 3 esferas que tem aí. Você vê que, em vez de você dar uma opinião pessoal sobre, não, deixa de ser viciado em estudar, você, na verdade, evocou a lei do chá para te dar suporte e apoio durante aí o feedback. Legal? E a pergunta coringa, eu já falei para vocês lá quando eu estava ensinando a fazer a estrutura, o roteiro da sessão de coaching. E o que acontece? Você pode chegar e a qualquer momento durante a sessão, às vezes você pode transferir para o seu cliente, deixar ele fazer uma pergunta para ele mesmo. Se você estivesse aqui no meu lugar como coach, qual é a pergunta que você faria para você sobre esse assunto? E aí você vai se surpreender que muitas vezes seus clientes fazem excelentes perguntas para eles mesmos também. Legal? Então, pessoal, a gente já tem aí em 2 aulas 10 técnicas e a gente vai chegando aqui ao final desse resumo aqui já. Fica atento aqui que eu vou passar uns recados bem importantes aqui para você antes aqui, que está querendo fazer o curso de coach, tá bom? Primeiro deles, por favor, ali, deixa um comentário sobre por que vale a pena você assistir esse resumão aqui. E caso você ainda não tenha se inscrito, se inscreve aqui no canal e deixa o seu joinha, beleza? Fala como essa aula aí, expandir somente para mim aqui nos comentários. Pô, assiste o vídeo do reality show, onde eu mostro como usar aquela ferramenta ali do 6W. É bem possível que ela esteja aí à sua disposição, e aí complemente a aula, já que você não assistiu a aula principal do curso, onde eu dou exemplos muito mais ricos, né? Onde eu converso com o pessoal, onde eu interajo muito melhor. Legal? E, ó, para você saber se está acontecendo uma turma de formação em coaching agora ou quando vai ser a próxima turma, mais uma vez, é só você clicar no link que está tanto aqui na descrição desse vídeo como no primeiro comentário fixado, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Fico feliz aí que você tenha assistido, gostado aí dessa aula ou não. Quero que você lembre que se a sua missão é ajudar pessoas, a minha missão é te ajudar. Espero que você assista a versão completa da aula 3, que é maravilhosa, sobre o quê? Sobre decifrar pessoas, sobre perfil de personalidade, sobre como que o nosso cérebro funciona, sobre DISC, sobre a regra do outro, tá? É uma aula incrível, é legal assistir a versão completaça dela. Se você não puder, resumo de repente tá aí para te ajudar com isso, tá? Lembre-se aí, então, se a sua missão é ajudar pessoas, a minha missão é te ajudar. Um grande abraço e até um próximo vídeo.